A conversão não é um peso que Deus nos impõe, é a porta que Deus nos abre. Não é olhar para trás com culpa, é olhar para frente com esperança. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículos do 13 ao 15. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes nós olhamos para o nosso passado, para os nossos erros, para as ocasiões perdidas, para os caminhos errados e nós pensamos, já não há mais tempo, o que ficou, ficou. A liturgia de hoje vem responder a essa voz com uma palavra de esperança, aquela esperança que atravessa os séculos. Há sempre tempo e Deus é o Deus dos recomeços. Na primeira leitura, Deus se dirige ao profeta Ezequiel e lhe pede que enfrente um provérbio que circulava entre os exilados de Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram emboltados. Ezequiel capítulo 18, versículo 2. Era culpa de um povo que se sentia vítima do destino. Não é culpa nossa, herdamos a culpa dos nossos pais, estamos condenados a sofrer por aquilo que não fizemos. E Deus responde com uma palavra solene. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais se repetirá esse provérbio em Israel. Ezequiel capítulo 18, versículo 3. Aqui está o coração da teologia desse texto. Veja, o vocábulo hebraico aqui mais importante é o nefesh, que significa alma, pessoa, vida concreta. Deus proclama: todas as almas são minhas, tanto a alma do Pai como a alma do Filho são minhas. Aquele que pecar, esse morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. É a grande revolução da responsabilidade pessoal diante de Deus. Ninguém é condenado pela culpa alheia, cada um responde pela própria vida. Mas atenção, e aqui está a beleza escondida: se a responsabilidade é pessoal, então a conversão também é pessoal. Se não somos prisioneiros do destino dos nossos pais, também não somos prisioneiros dos nossos próprios erros. Passado não é uma sentença, é um ponto de partida. E é exatamente por isso que o texto se encerra com o convite mais urgente de todo o Antigo Testamento: lançai para longe de vós todas as transgressões que cometestes, fazei para vós um coração novo e um espírito novo. Ezequiel capítulo 18, versículo 31. Aqui o vocábulo hebraico é lev hadash, para coração novo, e ruah hadashah, como espírito novo. E Deus acrescenta a palavra que revela o seu coração. Por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Eu não sinto prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ezequiel capítulo 18, versículos 31 e 32. Meus irmãos e minhas irmãs, a tradição hebraica chamou essa conversão literal de retorno. Volta para casa, não é um simples arrependimento de boca. É dar meia volta, é mudar de direção, é voltar à casa do Pai. E o profeta Jeremias, contemporâneo de Ezequiel, proclamava a mesma promessa com a qual Deus reabre o futuro. Vos darei um coração para que me conheçais, voltareis a ser o meu povo e eu serei o vosso Deus. Jeremias capítulo 24, versículo 7. Veja, o Salmo responsorial de hoje reza exatamente essa súplica: criai em mim, ó Deus, um coração puro e renovai em mim um espírito reto. E é essa mesma lógica de recomeço que o Evangelho de hoje coloca diante de nós, de um modo que desconcerta. Trouxeram uma criança a Jesus para que ele lhe impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, porém, as repreendiam. Os discípulos achavam que aquilo era perda de tempo. Jesus tinha coisas mais importantes para fazer, pessoas mais importantes para atender. Mas Jesus reage. Ele diz: deixai as criancinhas vir a mim e não as impeçais de vir, porque deles é o reino dos céus. São Mateus capítulo 19, versículos 13 e 14. Reparem nas palavras de Jesus: deixai, quer dizer, soltar, permitir livre acesso, a mesma raiz do perdão. Quando nós perdoamos, permitimos livre acesso ao outro. E também, Jesus diz, não ponham obstáculo no caminho dos pequenos. Não transformem o acesso a Deus num privilégio de poucos.
É a frase que Jesus diz: deles é o reino dos céus. Ele não diz o reino é das crianças, apenas diz deles, ou seja, também daqueles que se assemelham a elas, que recebem sem desconfiar, que confiam sem calcular, que começam de novo sem medo. Meus irmãos e minhas irmãs, eis a herança que nós temos aqui de toda a tradição do Antigo Testamento. Na mentalidade bíblica, a criança não é símbolo de ingenuidade romântica, mas de receptividade total. A criança não tem méritos a exibir, não tem currículo a apresentar. Ela simplesmente recebe o reino de Deus. Jesus o recebe nas duas cenas paralelas desse mesmo capítulo. É precisamente daqueles que se fazem pequenos, que recebem tudo como dom, porque o reino não se conquista, se acolhe, não se merece, se recebe. E impondo as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Veja aqui, esse gesto de Jesus, há um gesto da bênção, da transmissão da vida. Nós vemos aqui a unidade das duas leituras, a primeira leitura e o Evangelho. Ezequiel proclama: fazei para vós um coração novo. Jesus mostra o reino é dos que têm esse coração novo, é o coração de criança capaz de recomeçar, porque a conversão não é um peso que Deus nos impõe, é a porta que Deus nos abre, não é olhar para trás com culpa, é olhar para frente com esperança. O Catecismo da Santa Igreja nos ensina que a conversão é, antes de mais nada, uma obra da graça de Deus que faz voltar a Ele os nossos corações. E cita exatamente o convite de Ezequiel: lançai para longe de vós todas as vossas transgressões. Fazei para vós um coração novo e um espírito novo. E o Catecismo acrescenta: o coração do homem é pesado e endurecido, Deus precisa dar ao homem um coração novo. Veja, a conversão, portanto, não é um esforço solitário. É uma resposta à graça, a mesma graça que Jesus estende às crianças que se aproximam. A tradição patrística contemplou com admiração essa cena. São João Crisóstomo, comentando o Evangelho de Mateus, exclamava: vede como o Senhor abraça os pequenos. Se os discípulos os impediam, Ele os chama. Se eles eram desprezados, Ele os recebe, e ensinava que, abraçando as crianças, Cristo ensina a humildade. Quem se considera grande não pode entrar, quem se faz pequeno não. Quem faz pequeno é recebido. E Orígenes, no seu comentário a Mateus, ele via na criança a imagem da alma que, deixando de lado a malícia e a dureza, se tornava simples e receptiva à palavra de Deus. Os padres do deserto guardaram a mesma intuição. O abade Poemen ensinava que a pureza de coração se alcança quando aprendemos a considerar menores que todos. Quando aprendemos a nos considerar menores que todos, porque é dos pequenos o reino. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não importa o que ficou para trás, os erros, as feridas, as quedas, Deus não sente prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e viva. É isso que a palavra nos diz hoje. Ele não pergunta pelo nosso passado, Ele nos oferece um coração novo e um espírito novo. Ele não nos cobra o currículo, Ele nos recebe como se recebe uma criança de braços abertos, sem cálculo, sem condições. E a conversão é isso. É recomeçar, é mudar de rota. E recomeçar exige a coragem das crianças, a coragem de confiar sem saber tudo, de entender pouco, mas de buscar esse entendimento, de estender a mão sem exigir garantias, mas também acreditar que a vida pode ser nova. O reino dos céus é dos que se fazem pequenos, porque só quem se faz pequeno cabe nos braços do Pai. Hoje a voz de Deus nos chama, como chamou Israel: convertei-vos e vivei. Não deixe para amanhã o recomeço que Ele te oferece hoje. Ele está de braços abertos, como esteve para as crianças, pronto a impor sobre a tua vida a sua bênção. Um santo e abençoado sábado para você e sua família, e que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz
e misericórdia.